Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje, na verdade, eu vim com uma missão muito especial, né? Hoje é aniversário do meu filho, do Benício, né? Vai fazer 2 anos. E eu não poderia deixar de não agradecer, né? A Deus pela vida dele. O Benício, na verdade, ele é o meu milagre, né? É o nosso milagre. Eu e o pai dele tivemos uma dificuldade muito grande para poder engravidar, né? Eu fiquei, na verdade, 11 anos tentando engravidar. E passei por muitos médicos, fiz vários exames e nenhum exame deu nada grave. Meu marido também no início fez vários exames, também não deu nada. E seguimos na tentativa, né, de gerar um bebê. E foram 11 anos tentando, 11 anos. Eu sei que para muitos, algumas pessoas vão dizer, não é nada, né, que tem gente que acha que não é o momento e tem mais ou menos isso, né, 11 anos, 15 anos, esperando o momento certo de ter, né, o filho de vocês. Mas para nós foi muito difícil, foi muito difícil. O meu marido, na verdade, ele foi muito compreensivo comigo, né? Em todo momento eu sempre falava com ele, né? Que talvez eu não poderia gerar um filho, né? Se ele ainda ia continuar comigo. Infelizmente a gente gera, né? Esse tipo de pensamentos. E aí eu comecei a busca pelos médicos, né? Aqui da Terra. Porque, graças a Deus, eu sei que a última palavra, ela vem de Deus, né? E veio mesmo. Então, assim, eu fiquei 11 anos na busca dos médicos aqui na Terra. Fui em vários médicos. Vocês até me desculpem se eu emocionar um pouco. Porque lembrar não me faz doer, mas me faz ser mais grata, sabe? Por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus me proporcionou nesses 11 anos que eu chorei, né? Pedindo a Deus um filho. Existiam momentos na minha vida que eu achava que eu não ia ter filho. E assim, pra mim, era importante isso no casamento. Como que pra mim é importante gerar, ter seu filho. Então, assim, eu sempre sonhei com isso, né? Eu sempre, desde pequena, né? A gente brinca, assim, pelo menos menina, né? De boneca, imaginando você lá na frente, tendo filho, essas coisas todas, né? Então eu comecei a busca para os médicos. Eu lembro que nessas buscas que eu tive, eu fui em vários médicos que, assim, praticamente ria, sabe, de mim. Por quê? O meu marido, hoje ele trabalha em casa, né, mais próximo da família, mas antes o meu marido trabalhava fora. Então, assim, eu tinha um descontrole hormonal, mas alguns médicos sempre me deixou bem claro que não é que eu não podia gerar um filho, eu teria dificuldade de gerar. Por quê? Porque meu marido trabalhava fora, né? E como eu tinha pouca ovulação, eu teria que acompanhar o ritmo do meu marido em casa. Então, infelizmente, ele trabalhava e quando eu realmente estava ovulando, ele não estava por perto e assim foi, né? 11 anos é desse jeito.
Só que tinha alguns médicos que eu ia que eu não aceitava, né? O diagnóstico. Eu lembro que eu fui em um, eu cheguei nele e expliquei minha situação de sonho de ser mãe, que eu queria gerar um bebê, né? Como todo casal. Ele simplesmente olhou pra mim, riu e falou: você é incapaz de gerar um filho. Ou você vai morar com o seu esposo, né? Onde está trabalhando. Eu lembro que eu saí desse consultório sem chão, sabe? E eu falei com Deus, eu falei: eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou conseguir gerar o meu filho, porque eu sei que a última palavra vem do Senhor. E assim, eu orava muito, eu chorava, eu entrava pro meu quarto. Só eu e Deus sabia o quanto eu sofria, pedindo a Deus um filho. A falta que esse filho me fazia, sabe? Pedindo a Deus para abençoar cada médico, independente do que eles falavam comigo ou não, para Deus abençoar a vida deles. E aí se foi. Eu fui em vários médicos. Fomos em um médico em Vitória de fertilização. Eu lembro que ele pediu todos os exames. Nós fizemos, trocamos de vários médicos, né, nesse período do ano. No decorrer do ano a gente foi trocando de médico, né, ouvindo opiniões de cada um. Nós fomos nesse de Vitória e eu fiz vários exames e tal, e chegou o dia de mostrar pra eles, né, os exames. Eu lembro que nós sentamos, ele conversando com a gente, ele falou: olha, falou com meu marido que ele tinha problema e que ele tinha 1% de chance de gerar um filho. Naquele momento o mundo desabou na minha cabeça, sabe? Porque em cada médico que eu ia com uma esperança, sabe? Aquela esperança de ouvir deles: você vai conseguir, você vai gerar, você não tem problema. E você chegar num consultório e simplesmente ouvir do médico 1% não é nada. Eu saí de lá, ele ofereceu vários tratamentos pra gente, né? Medicamentos também pra gente tomar. Eu lembro que o medicamento pra mim, eu acho que era, não sei se era 2 vitaminas ou 3 vitaminas. O dele era mais caro, se eu não me engano. O meu era quase R$700. Nós apressamos. E aí eu saí de lá e falei com ele: e aí? A gente vai fazer o quê? E eu tinha um desejo no meu coração de adotar, porque já que eu não podia gerar, eu adotaria, né? Mas ao mesmo tempo não era aquilo que eu queria. E eu cheguei pra ele e perguntei. Aí ele falou bem assim: nada. Eu: como assim nada? O que o médico falou, nada disso desceu pro meu coração. Nós vamos orar e que seja feita a vontade de Deus. Então saímos de lá, eu saí cabisbaixa, sabe? Saí totalmente despedaçada. Passou-se mais um ano. Eu perguntei a ele se a gente podia ir em outro médico, né? Pra gente ter uma outra opinião, né? Não desistir, porque a minha esperança era ouvir de algum médico, né? Que a gente podia, que eu sabia que o Deus que eu sirvo, ele poderia me dar.
Eu sei que ele ia me dar no tempo dele. Mas eu acho que só vocês mães ou só vocês tentantes vão me entender. A espera doía dentro de mim, sabe? Aquilo corroía meu coração. Então, assim, esperar pra mim era algo que era só Deus na minha vida. Eu só sabia chorar. À noite eu entrava pro meu quarto, dobrava o meu joelho e chorava. Eu só queria ter um filho. Eu lembro que muitas das vezes Deus me falava através do louvor para eu aquietar meu coração, para eu esperar com paciência. Mas aí eu perguntava a Ele da onde eu ia tirar tudo isso. Existiam momentos na minha vida que eu achava que eu não ia ter força, que eu só falava com Ele: Senhor, eu não tenho força. Ver as outras mães com criança, ver a maldade de mães, né, de jogar criança fora, no lixo. Aquilo, cada reportagem que eu via, cada assunto, cada mãe que eu via na rua brincando com seu filho, era um sofrimento para mim. Aí poderia me perguntar: e onde está a sua fé? Eu tinha. Mas meu Deus é tão bom que Ele deixa bem claro, né? Se a gente pelo menos tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. E a minha era pequenininha, era muito pequenininha. Mas aquele grãozinho de mostarda me deu muita força. E eu orava, eu jejumava, eu buscava, porque eu sabia que um dia eu ia conseguir. E aí continuamos. Ele falou que eu podia ir no médico. Eu fui em Vila Velha. Que médico bom, que médico bom. Sabe, o médico que tem sabedoria. Não tivemos resultado nele, mas só o que ele passava pra gente, ele era usado por Deus pra acalmar a gente. Eu lembro que eu cheguei no consultório dele, expus toda a minha situação, expliquei pra ele os anos que eu estava tentando, o meu psicológico como estava. Eu passei pela psicóloga lá também na clínica. Ele conversou muito comigo, me acalmou, sabe? Então, assim, eu sei que Deus enviou ele nas nossas vidas. Ele falou: olha, pegou o exame do meu marido e falou: olha, eu não sei que médico é esse que falou que seu marido tinha 1% de chance. Mas o que eu vejo aqui... Não, eu minto. Eu lembro que ele falou: eu não sei que médico é esse, mas esse resultado aqui tá meio confuso. Olha, era como se tivesse abrido a cortina da sala, né? Que a sala é escura. Aquela claridade entrar assim dentro do meu coração. Quando ele disse isso, eu falei: meu Deus, é a resposta que eu precisava. Ele falou: olha, pede seu marido pra fazer de novo o exame, pra gente ver direitinho. Então eu lembro que ele fez todo o processo de novo, eu fiz de novo, levei pra ele. Chegou lá e ele falou bem assim: olha, seu marido não tem nada. Falei: glória a Deus, glória a Deus. Seu marido não tem nada, você só tem um problema mesmo hormonal. O que a gente pode é tentar induzir, né? Você faz algumas aplicações de hormônio e a gente vai induzindo, né? Pra ver no que vai dar.
falei, amém, doutor, amém. Eu sei que é Deus que está te guiando, que está te usando, porque a gente está orando em busca disso, de pessoas capacitadas, né? Que dê força pra gente, não destrói os sonhos da gente, né? Então fizemos todo o tratamento com ele. Eu fiz acho que 1 ano de tratamento com ele e não engravidei. Eu fiz 3 aplicações de hormônio, que são etapas, né? De indução. Aí por fim ele falou, não posso fazer a 4ª, porque querendo ou não, é uma dosagem muito forte de hormônio, né? No seu corpo, e isso não faz bem, né? Até futuramente você engravidar também, isso não vai te fazer bem. Eu falei, tudo bem. Mas já saí de lá tranquila, já saí mais calma. E continuamos orando, né? Em prol disso. E aí eu lembro que eu esqueci um pouco desse assunto. Foi quando eu engravidei, pela primeira vez. Eu engravidei, foi a maior felicidade. Eu chorei. Chorei porque você experimentar o poder de Deus na sua vida, o milagre na sua vida, é surreal. É surreal. Se você que está aí do outro lado não conhece o poder desse Deus, experimenta. É maravilhoso, é surreal, é um bálsamo na nossa vida, sabe? E aí eu tive a oportunidade de saber o que é sentir, o que é ser mãe. Eu lembro que foi a maior felicidade do mundo. Eu e meu marido, né, comemoramos, ficamos muito felizes. E ainda somos no médico. Chegou lá, o médico falou que não, eu tive um pequeno sangramento. E aí eu fiquei preocupada, mas o tempo todo. Esse médico que eu fiz tratamento com ele em Vila Velha, eu fiquei 1 ano sem ir nele. E mesmo não indo nele, ele me deu toda a assistência pelo WhatsApp. Eu só tenho que agradecer e oro até hoje pela vida dele. E se você quiser ir nele, é o Dr. Carlson, lá em Vila Velha. É na clínica Unifest. Esse homem, ele é usado por Deus. Ele me ajudou, me apoiou o tempo todo. Ele falou comigo, olha, vai no médico, né, que é melhor, para ver o porquê do sangramento. Eu consegui depois, nesse período, marcar uma ginecologista. Fui na médica, ela pediu para eu acompanhar pelo beta. E aí eu lembro que eu estava estagiando nessa época. E aí eu fiz o beta. O meu beta diminuiu. Assim, bruscamente, né? Diminuiu. Abaixou muito. O mundo desabou. A minha fé não abalou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu me agarrei mais em Deus. Eu falei, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Eu fui trabalhar na escola. E a diretora até falou comigo, vai pra casa. Eu falei, não. Eu quero trabalhar, eu quero brincar com as crianças. Porque isso me faz bem. E passou 2 dias, eu repeti o beta. Eu lembro que quando eu fiz, ele tava 400. Não sei se vocês vão entender mais ou menos, mas tava 400. E aí ele foi pra 120, né? E aí quando eu fiz, depois de 2 dias, o meu beta foi pra 750.
falei, Senhor, não entendi o que aconteceu. Eu falei, como assim? Eu tinha acabado de fazer, abaixou e do nada ele subiu. Eu lembro que eu fui na médica. Ela falou que poderia ser uma gravidez gemilar, né? Eu perdi um e fiquei com um ainda. Mas aí, infelizmente, depois de uma semana, eu tive outro sangramento. E aí, infelizmente, eu perdi. Meu beta baixou de vez mesmo. Fiz de novo depois outro teste. E realmente eu perdi. Chorei muito. Porque dói muito. Não desisti, porque para quem não podia gerar, 11 anos ouvindo dos médicos, você não pode, você não vai conseguir, você tem problema, e você saber que você foi mãe, para mim foi uma vitória, uma grande vitória. Então eu continuei orando, pedindo a Deus que me desse força. Eu lembro que eu cantava muito aquele louvor, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E me agarrei nisso. Se Deus me deu e Ele tirou, Ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente sofre por antecipação, por algo que Deus fez, e a gente não entende o porquê Deus fez. Então, assim, eu quero falar com você, não precisa entender, só confia, acredita, espera, por mais pequenininho que seja a sua fé, por mais que às vezes você olhe assim e fala, não vou conseguir, não desiste não, você não tem ideia do poder desse Deus, eu provei disso. Eu tive outra gestação, perdi, louvei ao Senhor em meio à minha angústia, chorei, mas entreguei na mão dele. Eu lembro que nós passamos por um processo familiar, onde, infelizmente, o pai do meu esposo veio a cair e ficou acamado. Eu cuidei dele. E eu lembro que dentro de um quarto com ele, cuidando, trocando, a gente conversando, eu virei pra ele e falei, será que essa é a minha missão? Cuidar do Senhor? Ele olhou pra mim, ele chorou junto comigo, e eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter cuidado dele, de ter me dado essa honra de estar cuidando dele. Ele sempre foi muito bom comigo, e eu sempre vou ser grata pela vida dele. E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito angustiada o dia inteiro, sabe? Pensando no que Deus tinha reservado pra mim. Nunca critiquei. Eu só orava e confiava. Eu coloquei um louvor e chorei a noite inteirinha. Eu lembro que eu não peguei o olho. Só louvava e chorava. Tinha um momento que a minha voz não saía, mas o meu gemido sim. Eu sei que Deus me ouvia. Eu lembro que meu irmão falou comigo que ele foi pro monte. E ele falou, olha como que Deus é, gente. Ele falou,
me chamo de Lucinha, né? E Lucinha, eu não sei o que Deus quis me mostrar com isso, mas o Edmilson, que é um vizinho nosso, ele viu você toda de branco em cima de uma cama. Você chorava muito, mas no outro dia você sorria. E a gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E vem mesmo, vem mesmo. Só que a gente precisa crer, a gente precisa acreditar. Porque Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. E eu sempre acreditei que a última palavra sempre vinha dele. Eu ia nos médicos, sim, porque Deus deixou os médicos aqui na Terra para isso. Mas eu tinha aqui dentro, olha, que Ele ia fazer no momento dele, na hora dele. Eu podia estar velhinha, mas era a hora dele. E eu cria nisso. Eu falei, amém. Amém. E se passaram, se eu não me engano, quase um mês. Praticamente um mês por aí. Eu lembro que eu fui pra roça e meu marido. E lá na roça eu vi algo de estranho em mim, né? Falei com ele, conversei. Falei, olha, chega lá, eu vou fazer um exame. Pode ser que eu não esteja, eu falei assim, porque a gente cria tanta expectativa. E eu e meu marido sempre criava essa expectativa, né? Nas perdas que eu tive. Então meio que não deixamos de acreditar. Mas já não criávamos mais aquela expectativa, né? Eu falei, vou fazer o exame. E assim, eu sempre sonhei em, quando eu engravidasse, eu fazer surpresa pro meu marido, né? Surpreender. Eu sempre achei bonito isso. É muito meu jeito, assim, né? E eu lembro que eu fiz das outras gravidez. E eu não quis fazer nessa. Aí ele falou, vamos chegar lá, vamos fazer o exame, né? Até porque como você cuida do papai, então eu pego muito peso, né? Pegava muito peso. Pra não correr o risco, né? De ter depois uma consciência pesada, de deveria ter evitado e não evitou. E foi isso que nós fizemos. Chegamos da roça, fui, fiz o exame, meio assim, meio desanimada, que a gente, eu sempre acreditei que tudo tinha um tempo. Mas naquele momento que eu tava vivendo, eu não achava que seria aquele momento. Eu tava vivendo algo na minha vida que era só eu e Deus sabia. Então eu não acreditava que aquele seria o momento dele. E fiz os exames, estava lá. O meu beta altíssimo. Eu lembro que tava 400 e alguma coisa. 480. Falei com ele, logo na hora que saiu o resultado. Falei, olha, eu tô grávida. O beta tá X. Ele falou, então daqui a 2 dias você repete de novo, né? Porque nas outras gravidez eu fiz isso e foi diminuindo, eu sangrava, enfim. Só voltando, eu tive uma gravidez que eu comecei a sangrar e aí eu fui pra roça, pra casa da minha avó. E eu cheguei lá, eu estava grávida, né? Cheguei lá, feliz da vida, né? Que eu estava grávida e tal, só que com dor e um pequeno sangramento. Eu cheguei lá e comecei a sentir tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu acho que eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E um calor tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Que era a ponto, parecia que tava queimando a minha pele. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que eu deitei no chão da sala da minha avó pra aquecer, sabe? Pra aquecer não, pra esfriar meu rosto. E coloquei o ventilador praticamente assim na frente do meu rosto, porque tava queimando. E eu senti uma dor forte, forte no pé da barriga, forte. E aí eu comentei até com a minha tia que eu estaria perdendo um bebê. Mais um. Ela falou, em nome de Jesus, não. Você não vai perder.
Na casa da minha avó tem um riozinho assim embaixo. E aquele barulho gostoso da cachoeira, sabe? Eu sentei ali, fiquei ouvindo aquele barulho. Eu falei, meu Deus, me dê força. Se eu for perder, me dê força. Vocês podem não acreditar. Eu senti como se fosse um calafrio, sabe? No meu corpo inteiro. E eu entendi na minha mente. Eu perdi. Mas sabe aquele refrigério no meu coração? Foi assim. Eu lembro que eu fui na casa da minha avó, na casa da minha tia, e fui no banheiro. E eu senti. Foi como se fosse, sabe, algo bem pesado saísse dentro de mim. Eu olhei no vaso e vi realmente, sabe, uma bola de sangue. Eu olhei. Da primeira vez eu ainda consegui tirar, bati foto, né, pra mostrar pro médico. Dessa eu não consegui. Eu olhei, eu só disse amém e dei descarga. Saí do banheiro, falei, tia, eu perdi. Ela falou, não, você não perdeu. Eu falei, eu perdi, sabe por quê? Quando saiu isso de mim, é como se tivesse saído toda a dor, sabe? Foi aquele alívio, assim. Tava doendo muito, muito mesmo. E aquele calor do meu corpo foi diminuindo. Aí cheguei em Vitória, fiz, né, todo o processo e realmente eu tinha perdido. Sofri mais uma vez, né? Eu lembro que esse daí, eu cheguei a fazer eu fiz a ultrassom. E aí a médica falou que pelas semanas daria pra ouvir o coração. E o meu não dava pra ouvir, tinha parado, né? E aí foi automaticamente o meu corpo expeliu, não precisou de fazer curetagem. Foi onde eu dei um tempo, né? Não quis mais, não queria insistir, porque dói muito. Eu entendi que não era meu momento e eu não queria mais, naquele momento eu não queria. E aí foi o que aconteceu. Eu descobri de novo, contei pro meu marido, ele falou que era pra mim fazer, né? Daqui a 2 dias repetir o beta. E foi isso que eu fiz. Repeti. Não contamos pra ninguém, ficamos entre eu e ele. E Deus. E eu lembro quando eu peguei o beta, tinha que dobrar, né, o valor. O meu simplesmente triplicou o valor. Aquilo me criou uma emoção, uma esperança tão grande dentro de mim, que eu pensei, chegou a minha vez. Eu fui, marquei meu exame. Meu marido falou que eu tinha que dar um tempo de cuidar do pai dele, né, porque eu pegava muito peso. Eu lembro que eu fui feliz da vida fazer meu exame e eu consegui ver aquela bolinha pequenininha lá dentro. Eu lembro que eu chorei muito. A médica falou que ainda não podia ouvir o coração. Eu falei, tudo bem, não tinha problema. Marcou daqui a 15 dias voltasse lá, né? Eu, ansiosa, fui em outra clínica. Pra fazer o exame. Já tava com pedido e tudo, né? Fui lá pra fazer, pra ver como tava o saquinho gestacional e tal. Quando eu cheguei lá, feliz da vida, eu queria, sabe, gravar pra eu ver aquele milagre sendo gerado dentro de mim. Eu lembro que eu perguntei ao médico se eu podia filmar, né? O médico falou, não, aqui não pode. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Depois eu conto pro meu marido. Olha, gente, eu lembro que eu deitei na cama, na maca. Ele começou a fazer o exame
E começou, e roda pra cá, e roda pra lá. E fazia aquela cara. Aí ele falou: olha, não tem nada dentro do saquinho gestacional. Infelizmente, se você estiver grávida, você perdeu. E o seu saco gestacional, ele tá deformado. Eu saí de lá. Ele falou: espera uns 7 dias, que como tá no início, o seu corpo joga pra fora. Eu saí de lá destruída. Eu saí de lá, liguei pro meu marido, aos prantos, meu marido: confia em Deus. Eu falei: eu confio, mas tá difícil. Dói muito. E aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, orei, chorei. E Deus falou comigo: repete o exame. Eu falei: mas eu pra você ver, eu não usei a minha guia. Não sei como, não sei nem o que aconteceu. Não sei. Eu fiquei com a guia comigo, que geralmente eles pedem a guia e tal. Não sei. Sei que eu fiquei com a guia. Eu consegui marcar de novo a médica na data certa que ela pediu. Aí eu cheguei lá na mesma clínica que eu fiz a primeira, né? Que a segunda eu fui em outra. Não esperei o tempo, né? Que era pra fazer. Aí eu fui de novo. Falei: vou, ela vai falar comigo que infelizmente eu perdi e tal, mas eu vou. Aí fui. Cheguei, deitei, foi a mesma médica que fez, né? Primeira vez. Ela: tudo bem? Falei: tudo. Eu falei: olha, não precisa me poupar, não, pode falar tudo, tá? Não, mãezinha, tudo bem e tal. Aí, gente, ela começou a mexer, eu não comecei a entender nada, tava muito nervosa. Eu sei que eu comecei a ouvir tudo. Eu lembro que eu falei com ela: é o meu coração, doutor, que tá batendo assim? Que eu sei que eu tô nervosa, mas será que tá tão forte? E ela: não, mãe, é o seu bebê. Eu falei: como assim? Seu bebê, mãe, o coração dele. E tá batendo forte mesmo. Era muito forte o toquezinho do coração. Eu falei: meu Deus. Expliquei pra ela o que aconteceu. Ela falou: porque você foi antes do tempo. E eu entendi que o tempo certo. E, gente, às vezes a gente que atrapalha o trabalhar de Deus. Foi o que eu fiz, né? Deus me deu o milagre, me proporcionou gerar esse milagre. Eu simplesmente não esperei o trabalhar completo. Eu fui antes da hora, na minha ansiedade. Tive essa resposta negativa. Voltei e tive essa resposta maravilhosa. E aí, a minha gravidez foi uma gravidez saudável. Gerei o Benício sem nenhum problema de saúde. A médica, toda vez que eu ia, me elogiava porque não engordei nada além do que eu deveria engordar. Então, assim, Deus me deu por completo. E para Deus mostrar que Ele era Deus, Ele simplesmente, com 1 ano do Benício, eu tomando medicamento, fazendo meu tratamento direitinho, eu engravidei de novo da Ayla. Não esperávamos, não estávamos esperando, mas entendemos que esse é o trabalhar de Deus.
que esse foi o nosso milagre. Para quem não podia gerar, eu gerei 2 vidas saudáveis, lindas, né? Sou suspeita de falar porque são lindas. Para completar o trabalhar de Deus, Ele me deu um casal com a idade pertinho. Hoje o Benício faz 2 anos. 2 anos do meu milagre. Saudável, cheio de saúde. A minha pequena, 4 meses. Eu olho para eles e vejo o trabalhar de Deus. Eu achei que eu não ia gerar nem o filho. Deus me permitiu gerar 2 milagres. Gente, eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês o Deus que a gente serve. Eu sei que talvez você aí no cantinho ou do outro lado da tela, não sei que religião você é, também não me interessa. Eu só vim mostrar para vocês o Deus que eu sirvo. Se você quiser servir também, é muito fácil. Eu vim mostrar para vocês que diante da dificuldade que talvez você esteja passando hoje, diante da fé que talvez é pequenininha que você tenha hoje, eu venho te falar que crê, espera, continua buscando, não desista, porque o seu milagre também vem. E por mais que os médicos digam para você, você não pode, você não vai conseguir, a sua doença é incurável, não permita isso. Sabe por quê? Porque a última palavra, ela vem do Senhor. E Ele é perfeito no que Ele faz. Grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Hoje eu resolvi trazer para vocês esse meu testemunho, para você ver o grande milagre que aconteceu na minha vida. E que eu sei que pode acontecer na vida de vocês, é só vocês crerem. E não desistir, né? Às vezes tá passando por um problema no casamento, com o filho, ou até mesmo com o mesmo problema que o meu. Não desista, não desista. Persista, ora, jejuma, espera, acredita. Porque o nosso Deus, Ele não falha. Ele não falha. Eu tinha uma rede muito grande me ajudando em oração. Minhas tias da roça. Enfim, era muito grande. Então, se agarra nisso. Se agarra na sua fé. E confia nesse nosso Deus. Que eu sei que grandes coisas Ele pode fazer na vida de vocês também. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vocês, clica aí no botão de gostei. Se quiser, comenta. Compartilha para mais gente, que eu sei que pode ajudar muita gente. Se não é inscrito, se inscreva. Eu ainda tenho outro testemunho. Depois que nasceu, teve a Ayla que nasceu, eu tive problemas também. No início. Mas se vocês quiserem que eu conte, comenta aqui. Que eu trago outro vídeo contando o que Deus fez na minha vida. O que Deus me deu. Né? E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada de coração por estarem aqui, por escutarem, por ouvir até aqui o meu testemunho, tá? Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!